do livro Plenitude, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Origens do sofrimento. Ainda segundo o budismo, as origens do sofrimento se apresentam através de condições internas e externas, resultando daí outras duas ordens, as kármicas e as emoções perturbadoras. Indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do seu livre arbítrio. Esse determinismo, inevitável apenas em alguns aspectos, nascimento, morte e reencarnação, estabelece as linhas matrizes da existência corporal, propelindo o ser na direção da sua fatalidade última, a perfeição relativa. Os fatores que programam as condições do renascimento no corpo físico são o resultado dos atos e pensamentos das existências anteriores. Ser feliz quanto antes ou desventurado por largo tempo depende do livre-arbítrio pessoal. A opção por como e quando agir libera o espírito do sofrimento ou agrilhoa-o nas suas tenazes. A vida são os acontecimentos de cada instante a se encadearem incessantemente. Uma ação provoca uma correspondente reação, geradora de novas ações e assim sucessivamente. Desse modo, o indivíduo é resultado das suas atividades anteriores. Nem sempre, porém, se lhe apresentam esses efeitos imediatamente, embora isso não o libere dos atos praticados. É possível que uma experiência fracassada ou danosa, funesta ou prejudicial se manifeste a outras pessoas, como ao seu autor, por meio dos resultados, após a próxima ou passadas algumas reencarnações. Esses resultados, no entanto, chegarão de imediato ou em mais tardio tempo. Certo é que virão em busca da reparação indispensável. Da mesma forma, as construções do bem se refletirão no comportamento posterior do indivíduo, sem que necessariamente tenha caráter instantâneo. O fator tempo, na sua relatividade, é de só menos importância. Portanto, os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que as aguarda. A provação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento corporal do candidato. Examinadas suas fichas de evolução, avaliadas suas probabilidades de vitória e os recursos ao seu alcance para o cometimento. Apresentam-se como tendências, aptidões, limites, possibilidades sob controle, dores suportáveis e alegrias sem exagero, que facultem a mais ampla colheita dos resultados educativos. Nada é imposto, podendo ser alterado o calendário das ocorrências, sem qualquer prejuízo para a programação iluminativa do aprendiz. No mapa dos compromissos, não figuram as injunções mais aflitivas, nem as conjunturas traumatizantes irreversíveis. As opções de como agir multiplicam-se favoravelmente, de forma que, havendo arestas a plainar, esse trabalho não impõe uma ação imediata pelo sofrimento. A ação do amor brinda o ser com excelentes ensanchas de alterar para melhor o seu desempenho e as suas atividades, constituindo-lhe suportáveis provas o malogro de alguma aspiração, o desafio ante algumas metas que lhe parecem inalcançáveis, as dores dos processos de desgaste orgânico e mental, sem as quedas profundas
nos calabouços das paralisias, das alienações ou das doenças irrecuperáveis. Se tal suceder, ainda poderemos catalogar como escolha pessoal, por acreditar o candidato ser esse o meio mais eficaz para a sua felicidade próxima, liberando-se da canga rude da inferioridade moral. Olá, meu irmão, meu amigo. Forte a lição. Quando falamos em sofrimento, sempre nos parece tão difícil. Mas é um convite, na verdade, essa lição. É um convite a nós não nos fixarmos, na verdade, nesse sofrimento. É confiar no Senhor, entendendo que essa dor, que esse sofrimento, ele não é permanente, de forma nenhuma. Eu separei um salmo que ele, embora comece de uma forma muito triste, muito dramática até, depois ele vai para um outro movimento, que é um movimento de alegria, que você não precisa permanecer dentro da tristeza, né? Na verdade, todos os salmos, a maioria deles, eles são compostos quando a pessoa está ali, seja Davi, Salomão, naquele momento de máximo conflito pessoal, conflito com sua dor, conflito com seu ego, conflito com Deus, conflito com amanhã, um sofrimento geral. E depois a confiança que vem a partir do desabafo, né? E aí esse próprio desabafo vai nos guiando a movimentos mais confortáveis, né? A gente sai daqueles vales sombrios. Então eu vou ler um pedacinho e peço a você que me acompanhe, agradecendo ao Senhor da vida pela oportunidade de estarmos aqui juntinhos. Senhor, oferecemos esse salmo a todos aqueles que sofrem, aqueles que não conseguem sair dessa situação, para que parem de revisitar as suas dores, porque não é sempre futucando as feridas que conseguiremos sanar as nossas dores. Muito pelo contrário, nós precisamos lidar sim com a dor, com o luto, vivenciar, porque através da dor e do luto nós também amadurecemos e crescemos. Mas que a alegria dos hinos, dos louvores, dos salmos, das músicas, do abraço, do sorriso espontâneo de uma criança, de um velhinho, de um bichinho que nos recebe ao chegar em casa, de uma recordação. Ah, meus irmãos, só agradecer. A gente agradece. De gratidão a vida é feita. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Obrigada pela vida desse amor, desse irmão que aqui chega. Obrigada pelos aqueles que passaram por nossa vida e já se encontram na pátria espiritual. Leve até eles o nosso concurso, o nosso auxílio em orações. E fortifique-nos, Senhor, para seguir em frente a cada dia, sem lamuriar, sem reclamar, sem cara feia. Obrigada, Senhor.